Olá, caros estudantes de Economia, Administração, História, Geografia e Contábeis, que fazem parte do ciclo de leituras sobre a nova economia das instituições, que no dia de hoje vai discutir o papel das instituições políticas e econômicas na reversão do desenvolvimento que ocorreu no Sudeste Asiático, na Índia, na África, a partir de exemplos que remontam o século XVI até o século XX. O mundo conta hoje com mais de 200 países ao redor do mundo, e nessa diversidade de instituições econômicas e políticas, eu quero colocar aqui 3 vetores de leituras geopolíticas e enfatizar um deles para a nossa reflexão logo mais. Ao lado de contrapor 3 ideias fundamentais que existem sobre o ranqueamento, a classificação dos países e suas economias ao redor do mundo, eu quero aqui enfatizar um vetor que tem muito a ver com alguma contribuição que houve no mundo inteiro e no Brasil em particular, situá-la e avançar num conceito específico, que vai ser o conceito de periferia. São 3 os grandes equívocos que as pessoas cometem, mesmo os universitários e até professores, no que diz respeito à classificação, ao ordenamento dos países e economias ao redor do mundo. O primeiro é o conceito de terceiro mundo, o segundo conceito é o conceito de países ou economias emergentes, e o terceiro conceito é de nações periféricas ou economias periféricas. Vamos conversar a respeito deles. O primeiro equívoco é tratar terceiro como fosse uma gradação pior do que primeiro mundo em condições sociais e econômicas, quando não foi isso que Mao Tse-tung quis dizer. Havia um primeiro mundo formado pelas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, o segundo mundo de alinhados a uma ou outra potência, e um terceiro mundo de não alinhados que poderiam conformar um movimento autônomo em relação a essas duas superpotências. Essa ideia de terceiro mundo como os países onde o bem-estar não surgiu, como países pobres, foi reforçada por tanto visões tidas como pragmáticas, quanto visões mais à direita e visões de esquerda. Havia uma famosa revista no Brasil chamada O Terceiro Mundo, cuja capa era sempre países com um elevado nível de pobreza, quando não foi esse a ideia original, quando Mao Tse-tung colocou a expressão no debate. O segundo equívoco trata das economias emergentes. Na verdade, a expressão começou com mercados emergentes, depois ampliou-se para economias emergentes. Em algumas situações, virou também uma referência a países emergentes. E nesse contexto, envolvia a China, que é, na verdade, uma sociedade milenar, que já foi uma das maiores economias do mundo até o século XVI, início do século XVII, e que não se encaixaria de um país novo, emergente. É um equívoco. Então, nós podemos dizer realmente que haviam países que estavam surgindo, economias que chamavam a atenção, como Singapura, que é uma cidade-estado praticamente, e mais recentemente chamando a atenção nos mercados financeiros. Outras economias que despontavam, como a Coreia, mas colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Países milenares e países que sequer existiam há 200 oceanos atrás, é um grande equívoco também. O terceiro equívoco se refere à contraposição que fazem ao centro dinâmico do capitalismo, esse locus onde as economias mais crescem em termos de renda per capita, onde mais há dinamismo tecnológico e maiores mercados consumidores. As pessoas entendem que tudo que não é o centro dinâmico do capitalismo é, por consequência, a periferia, mas isto é um equívoco. Existem países com populações relativamente significativas, mas que não se constituem em grandes consumidores porque sua renda média é muito baixa. Por outro lado, existem países que são fornecedores de matéria-prima, mas que nem por isso se colocam numa posição fundamental no capitalismo mundial, ou porque essas matérias-primas são fáceis de serem substituídas por outros lugares, ou porque o controle sobre elas não é de grande dificuldade para o capital central. Se nós observarmos o planeta Terra hoje, existem mais de 200 países reconhecidos pela ONU. No entanto, sequer 2 dúzias deles fazem parte do conjunto que poderia ser chamado de periferia, ou seja, a esmagadora maioria dos países do planeta Terra sequer periferias são, porque não são significativos e nem estão associados
fundamentalmente ao dinamismo do capitalismo central. No contexto desses países periféricos, alguns pensadores das ciências sociais se destacaram por seu trabalho honesto e sua contribuição modesta para o mundo, embora muito valorizada em alguns locais, como é o caso do presidente Fernando Henrique Cardoso, que na sua campanha para a Previdência e depois dela foi alçado a um patamar de status intelectual que não corresponde à sua real contribuição para esse debate ao redor do mundo. Fernando Henrique Cardoso foi mal interpretado, segundo ele mesmo, por dizer que o país tinha um desenvolvimento dependente associado. Ele não queria dizer que porque era associado, era dependente, não teria como se desenvolver. Ele procurava dizer que, por ser associado e dependente, havia algumas possibilidades e havia também algumas restrições. Possibilidades que países não periféricos não teriam e restrições que os países periféricos têm. Fernando Henrique Cardoso teve um trabalho com Faleto, com ênfases weberianas, mas ao meu ver não só weberianas, mas ao lado desse trabalho, uma outra corrente, uma corrente marxista, também se debruçou sobre essa perspectiva, e o destaque, sem dúvida, é para Rui Mauro Marini. Marini tem um trabalho honesto, de uma projeção internacional relevante, dado que o marxismo ele é internacionalista. No entanto, não pode ser equiparada à contribuição de autores como Trotsky, que diz que o capitalismo tem um desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, o fato de alguns se desenvolverem muito se dá em detrimento do desenvolvimento de outros. Os mais desenvolvidos restringiriam o desenvolvimento dos demais. Portanto, era preciso de uma revolução internacional para resolver esse problema. Quando então chegamos ao ponto de estudar quais as possibilidades de desenvolvimento de países que estão espalhados no mundo todo a partir de uma perspectiva da NEI, a nova economia das instituições, como faz o livro Por que as Nações Fracassam, de Daron Acemoglu e James Robinson, nós vemos ali um papel dos europeus como restringindo diversos desses desenvolvimentos, mas passamos a ter uma ênfase também nos fatores internos aos países. Desta forma, Daron Acemoglu e James Robinson não negam que os países europeus tiveram um papel fundamental em restringir o desenvolvimento de nações ao redor do mundo todo. No entanto, defendem a tese de que, apesar de processos coloniais serem semelhantes em alguns desses países, alguns deles se desenvolveram mais do que outros. Isso se daria pelas opções que fizeram no desenvolvimento institucional. Esses diversos países fora do centro dinâmico do capitalismo desenvolveriam instituições políticas que podiam ser mais fragmentárias ou centralizadas no sentido de fazer com que a lei e o poder se estendesse a todo o território, mais ou menos pluralistas e mais ou menos inclusivos. Por outro lado, também teriam instituições econômicas que seriam mais profícuas no sentido de educação universal, garantia da propriedade privada, ambiente de negócios favorável, propensão a ter investimentos, maior repartição da renda ou dos benefícios da produção, que juntos, instituições políticas e econômicas, formariam uma diversidade de países que poderiam ter maior possibilidade de desenvolvimento ou menor possibilidade de desenvolvimento. Então, a ênfase desses autores são os aspectos institucionais. Mas até quando e até onde podemos ir com essa tese? Para mim, Wagner Alves, essas afirmações fazem sentido tanto à esquerda quanto à direita. A direita porque a livre iniciativa requer instituições que sejam economicamente inclusivas. E à esquerda porque a própria ação política que procura mudar as estruturas políticas vigentes, ela requer uma crença de que a ação política pode mudar alguma coisa. E se ela pode mudar alguma coisa, é porque os fatores internos têm um papel e não apenas a determinação externa. As contribuições dos autores da NEI, como Douglas North, por exemplo, e as contribuições particulares de Daron Acemoglu e James Robinson são relevantes, ao meu ver, para considerar a estabilidade, a centralidade do Estado e do poder político e as possibilidades de uma economia que tenha um ambiente inclusivo. No entanto, ao meu ver, apostam demais em alguns fatores que são passíveis de crítica. Uma leitura que se pode ter desses autores é que eu poderia usar a política econômica para lidar com coisas conjunturais e tudo aquilo que eu devo fazer para desenvolver no longo prazo
é desenvolver instituições econômicas e políticas inclusivas. No entanto, os maiores exemplos que existem no mundo hoje, tanto do Japão, quanto da Coreia, quanto da China, não apontam para um papel passivo da política econômica. Pelo contrário, diversos países que desenvolveram bastante acentuadamente tiveram ações do Estado para fora das instituições e constantemente atuando com planejamento e política econômica visando um rumo específico. O maior exemplo é a China, que planeja por 50 anos e procura executar de forma bastante dirigida pelo Estado, não deixando para que o mercado resolva tudo. Um outro aspecto enfatizado por esses autores é de que a existência de uma democracia representativa liberal, com existência de alguma pluralidade de partidos, é por si só suficiente para se constituir instituições políticas que sejam profícuas em gerar desenvolvimento econômico, quando na verdade isso, ao meu ver, desconsidera o papel da política internacional e as outras possibilidades que existem de democracia numa humanidade. Uma série de consequências se colocam a partir dessas observações e devem ser melhor analisadas, o que nós vamos fazer em outros vídeos. Por outro lado, devemos nos perguntar o seguinte: se os fatores culturais, geográficos e linguísticos não são os decisivos para o desenvolvimento econômico, significa dizer também que eles não têm papel algum? E se eles então têm papel, até onde vai esse papel? Isso é algo que deve ser melhor teorizado por esses autores, ao meu ver. Por fim, se as centenas de nações que não fazem parte do centro dinâmico do capitalismo não são semelhantes, como a Coreia, que tem alguns setores na fronteira tecnológica da humanidade, e por outro lado temos a Mauritânia, a Serra Leoa, Sri Lanka, que estão muito afastados desse centro, a solução das instituições econômicas e políticas seriam as mesmas para ambos? Apenas abrir mercado, apenas ter democracias formais? Parece-me que não. Assim, dentro da própria NEI, a nova economia das instituições, há uma grande avenida a ser seguida para tratar dessa diversidade fora do centro dinâmico e, ao mesmo tempo, eu acredito que uma boa análise, uma teoria consistência precisaria incorporar, sim, os conceitos de relações sociais e relações de produção. Mas esse é um ponto para uma outra discussão, uma outra ocasião. Um abraço a todos.